é tudo de bom. As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News. Apresentação: Luciana Pombo. Direção-geral: Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde. Neste momento, 3h05. Está no ar o Vida News de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 11 de julho de 2013. Hoje é Dia Mundial da População. Ironia ou não, hoje é dia também da greve geral em todo o Brasil. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Luciana Pombo. Tudo bem com você? Tudo bem. Foi tranquilo para chegar aqui, apesar da greve geral? Tudo Foi porque bem? eu vim cedo, né? Veio bem Isso. cedo, antes das movimentações populares. Antes do sol eu já chego aqui. Ele acorda com as galinhas já na rádio. Isso. Boa tarde, Ciro Júnior. Boa tarde, Luciana. E hoje tem um dia até tão mais especial como o Dia da População. O Dia Mundial da População é bem interessante, é especial com certeza. Mas hoje população também... que é eleitora. Mas hoje também comemora 4 meses de Vida News no ar. É verdade, 4 meses de Vida News, parabéns! Muita boa lembrança, viu, Ciro Júnior? Parabéns pro Vida News que está no ar, informando você, ouvinte do Vida News, todos os dias aqui na Rádio Vida. Vamos até tocar uma vinheta do programa. Vamos lá. Vida News. Aí, parabéns! E vamos agora... Mais uma pausa. Oh, meu Deus, de novo! Aí, pronto! Vamos às manchetes do dia, Léo! Eles estão animados hoje. Hoje é dia do Vida News. Tá bom, vamos lá. As manchetes do dia. É manchete agora, vamos lá. Agora, vamos lá. Manchetes do dia. Vamos começar em Brasília. Joyce Kapstein. 5 pessoas foram presas e 10 vítimas libertadas em uma ação contra o tráfico internacional de mulheres para exploração sexual na Espanha. E eu nem preciso dizer que tinha mulher paranaense entre elas, né? Você vai saber daqui a pouquinho com detalhes com a Joyce Kapstein. Agora as informações são de Curitiba. William Sopa. A Feira Sabores do Paraná, que comercializa os produtos da agroindústria familiar, será realizada em Curitiba, no pavilhão de eventos do Barigui, entre 24 e 28 de julho. De Curitiba agora vamos a Campo Largo, Glauco Silveira. Campo Largo cedia a entrega de retroescavadeiras do PAC e lançamento do Plano Safra. Voltamos a Curitiba, Jurandir Ambonati. O número de homicídios dolosos, quando há a intenção de matar, caiu 27% no Paraná nos primeiros 6 meses do ano, na comparação com o mesmo período de 2010. Só não avisaram os homicidas lá de Pontal do Paraná. Agora a informação é de esporte. Ciro Júnior. Wagner Mancini assume o Atlético sabendo da maratona que tem pela frente. Serão 10 jogos nos próximos 30 dias. E vamos agora a Londrina. Ciro Novaes. Pela Vida News, 92.9 FM, Ciro Novaes. Uma boa tarde, ouvintes de todo o Brasil e grande equipe do Vida News. Hoje nosso tema é uma pergunta. Dá para levar o PT a sério? Me aguardem. Depende de cada um. Vamos ver sua opinião daqui a pouquinho, Ciro Novaes. Agora, Rogério Ataíde. Congresso vai arquivar vetos antigos, mas ameaça a presidente Dilma Rousseff. Essas e outras informações você vai acompanhar em detalhes hoje aqui no Vida News, somente aqui, todos os dias, a partir das 3 da tarde. Aqui agora, as principais informações do dia, 3 e 8. Vida News. Tempo e temperatura. O ar seco e quente segue predominando sobre o estado do Paraná ao longo desta quinta-feira. Na faixa leste do estado, a nebulosidade é um pouco maior por conta da umidade que vem do mar. E por isso, no decorrer da quinta-feira, o sol aparece entre nuvens no litoral e também na região metropolitana de Curitiba. Já mais para o interior, o tempo fica mais aberto e ao longo do dia teremos condição de tempo firme e ensolarado. Os ventos quentes que sopram de quadrante norte e o tempo aberto favorecem a rápida elevação das temperaturas e por isso, durante a
da tarde chega até mesmo a fazer calor em alguns municípios. Na região de Palotina, as máximas giram em torno dos 26 graus. Faz 23 graus em Londrina, faz 22 graus em Foz do Iguaçu, 21 graus em Paranaguá e 19 graus em Curitiba. Para a sexta-feira, não há expectativa de grande mudança nas condições do tempo. No decorrer do dia, o tempo permanece firme, com variação de nebulosidade. E as temperaturas tendem a subir rapidamente, deixando a tarde com sensação térmica mais agradável. Previsão do tempo, uma parceria Agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Tatiane Martins. Vida News. Trânsito. Um caminhão e uma bicicleta bateram agora há pouco na rua São Lúcia, nas proximidades da rua Olívia de Oliveira, no bairro do Cajuru. Tem um ferido no local, você que está no Cajuru, bastante atenção com este acidente. É na rua Santa Lúcia, nas proximidades da rua Olívia de Oliveira. E aí, por causa destas manifestações de hoje, nós temos aí vários problemas no trânsito. No centro de Curitiba, a manifestação de funcionários dos Correios segue pela rua Marechal Deodoro, agora nas proximidades da Desembargador Westphalen. E também tem manifestação de funcionários que está seguindo neste momento pela rua Monsenhor Celso, no centro de Curitiba, o centro com muitas movimentações. Você que trafega pelo centro de Curitiba, bastante atenção. Talvez você demore muito por conta das manifestações. Diga, Léo. Eu já recebi informação aqui que várias lojas, vários comércios aí no centro já estão baixando as portas. E estão baixando as portas mesmo. Parece que algo que a gente imaginou que não iria acontecer, que era greve geral, aconteceu. Pegou. As escolas fecharam às 3 horas da tarde, também as municipais as portas, e os professores estão engrossando a partir deste momento também a greve geral. Ou é greve ou é medo também, né? Tem muito comerciante com medo aí de quebra-quebra, de problema, então vamos ficar atento no dia de hoje aí o que vai acontecer, como termina esse dia. Esperamos que termine bem, com manifestação pacífica como precisa ser. A greve geral é mais uma manifestação de sindicalistas, mas a população parece que está engrossando este movimento como se fosse um movimento também da sociedade brasileira. Você pode participar com a gente. Hoje eu vou perguntar para você o seguinte: como você vê a greve geral que acontece hoje em todo o Brasil? Hoje nós teremos várias informações sobre esse assunto, mas você pode participar já a partir de agora. 3029-9290 é o telefone para sua participação. Torpedinho 9233-9290. Mande seu torpedinho, a gente lê aqui. E você também pode participar nas redes sociais. Facebook e Twitter estão à sua disposição, e também a página do Vida News na internet. Vida News 92,9 FM. Você curte e pode participar, que a gente lê aqui também a sua participação. 3 horas 11 minutos. Vida News. Aeroportos. Os aeroportos Internacional Afonso Pena na Grande Curitiba, Internacional de Foz do Iguaçu, Silvio Nami Júnior de Maringá e Adalberto Mendes da Silva de Cascavel estão todos abertos para pousos e decolagens e operam visualmente neste momento. 3 horas 11 minutos. Vida News. Ouvinte Vida. Bom, eu vou começar perguntando para você, Léo. Em Curitiba, transporte coletivo parou, 3 rodovias foram fechadas, metalúrgicos, cobradores, professores, motoristas de ônibus, comerciantes, muitos pararam. Isso sem falar em servidores do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. As pessoas que foram tentar consulta hoje cedo não conseguiram, tiveram que voltar para casa. Como é que você vê a greve geral que acontece hoje em todo o Brasil e em especial aqui no estado do Paraná? Manifesto original do povo, né? Que tá insatisfeito, tá todo mundo... Vamos falar a gíria, tá todo mundo de cara, Luciano. Há muito tempo já isso aí vem atravessado na garganta. Só que fica o exemplo das coisas que aconteceram no mês passado, que houve um quebra-quebra danado aqui no centro da cidade de Curitiba, em outros locais do Brasil também. E se for colocar em cima da mesa, aí não mudou muita coisa, não resolveu tanta coisa assim. Eu sinto pelas pessoas, por exemplo, os doentes aí que estão precisando de um tratamento, quem tem câncer quer ser curado ontem e não pode esperar sequer mais um dia para tentar buscar aí sua cura. Serviços essenciais como os lixeiros, os nossos garis, os correios que param e prejudica muita coisa também, não é só entregar uma carta. A gente pensa, o correio parou, é uma carta que não chega, mas tem muitas outras coisas que não chegam também, para muita coisa. Tirando esse lado negativo, eu acho bom sim o povo fazer isso. Eu acho que a gente precisa de mais manifestação, sim, e a gente precisa dessa pressão em momentos mais oportunos também, como foi durante o mês da Copa das Confederações. Ano que vem na Copa do Mundo,
vai ser uma pressão danada. E quando chegar a eleição também vai ser outra pressão danada. Só que toda essa força precisa estar bem concentrada, porque do protesto do mês passado, pouca coisa se resolveu pelo tanto de gente que foi pra rua. E eu tô vendo também outro cenário de uma presidenta interessada em resolver alguns problemas do povo e o nosso Senado barrando muita coisa. O que é triste pro Brasil. Então, minha gente, a gente tem que ver bem quem a gente vai cobrar. Teve gente falando aí que a solução era o impeachment da Dilma para todos os nossos problemas. Eu acho que não. Ainda mais nessa época do mandato que nós estamos. Falta só menos de um ano quase. Então a gente tem que ficar muito bem esperto e de olho, por exemplo, nos senadores que votam contra coisas importantes e não adianta nada a gente parar a cidade inteira, por exemplo, hoje, sendo que lá em Brasília os nossos senadores estão votando contra a nossa sociedade. Tirando inclusive dinheiro da saúde e da educação, dos royalties do petróleo. Ciro Júnior, sua opinião da greve geral de hoje? Então, Luciano, eu sei que a minha opinião vai ser, uma grande maioria vai ser contra a minha opinião, já estou me acostumando com isso com o nosso vice, mas tudo bem. Eu sou radicalmente contra essa paralisação geral. E por quê? Exatamente por isso, porque o foco principal das primeiras manifestações era corrupção, era uma mudança no Brasil. Agora a greve geral é contra quem? Os Correios estão pedindo o quê? Os funcionários estão pedindo aumento de salário. Os cobradores e motoristas também, aumento de salário. Agora virou, essa greve geral está uma manifestação contra os empresários e contra os seus patrões, no caso seria mais ou menos isso. Claro que daí muita gente está entrando também com medo, mas está prejudicando muito a população que tem que trabalhar. Muita gente não tem acesso agora ao ônibus, as crianças que não têm creche, não têm colégio para levar, as mães que não têm onde deixar os seus filhos agora à tarde. Essa é uma paralisação, na minha opinião, burra. Está prejudicando a população. Não vai aumentar em nada nosso grito, nosso protesto contra a corrupção, contra essa gente que está lá em Brasília, contra os nossos governantes aqui do Paraná. Minha opinião, sei que a grande maioria está a favor dessa greve geral, dessa paralisação, mas eu queria que o pessoal visse que essa paralisação é contra, a grande maioria da paralisação é contra os empresários e não contra a corrupção que está rolando solto no nosso país. Mesmo sendo de um dia, Ciro Júnior? Claro, mesmo sendo de uma hora. Tá aí então, duas opiniões contrárias. Eu quero saber de você, ouvinte, o que você pensa. Nosso telefone 3029-9290 está à sua disposição. Também o Torpedinho 9233-9290 e as redes sociais. Participe com a gente. O Amaury Miller Castanho está dizendo aqui como Ciro. Para mim é uma retaliação contra o povo, diz o Amaury. O professor Josué Ghisoni diz: as greves desse dia são reflexos das manifestações passadas. Isso é bom para reforçar esse acordado brasileiro, já indo na mesma opinião do Léo. O Wilson Rodrigues diz: são movimentos oportunistas que vão na contramão das manifestações populares que aconteceram no mês passado, movimentos encabeçados por sindicatos que há muito tempo se aproveitam dos trabalhadores para se infiltrar na política, é a opinião do Wilson Rodrigues. Também participando com a gente, o Haroldo Lara diz: vejo com bons olhos e apoio. O José Domingos dos Santos diz: greve comédia, isso sim, pois as chamadas centrais sindicais só estão obedecendo os patrões bandidos. Curitiba, greve não é de motoristas e cobradores, é do Gulinho, dono das empresas, exceto a empresa Mercedes. Uma greve geral, para ser séria, nem as emissoras de rádio e TV estariam no ar. É só fazer isso por 3 dias para termos uma reforma fiscal justa e o salário mínimo ir para R$ 3.200. Quanto ao Hospital de Clínicas, eles e o INSS vivem mais em greve do que trabalhando, é a opinião do José Domingos dos Santos. O César Augusto Ulandowski, também participando com a gente, diz: o povo não pediu greve, são tudo pau mandado para subir os preços das tarifas, etc, etc. Tem várias participações aqui chegando, eu vou ler só agora mais algumas, 2 só, do Torpedinho. Mas você pode continuar participando. O Diego Silva diz: boa tarde, parabéns para toda a equipe pelo 4º mês. Se eu entendi bem, eu escuto a Rádio Vida o dia todo pelo celular e fico esperando chegar 3 horas para poder participar e dar minha opinião. Por que não em todas as rádios que temos essa oportunidade? Parabéns para vocês, diz o Diego Silva. Muito obrigada, Diego. Participe sempre com a gente. É um prazer ter você também como participante aqui do Vida News. E também participando com a gente, o Marcelo Zanello Miléu disse que agora essa greve de hoje é do PT. É o PT que está orquestrando, é a opinião também do Marcelo Zanello Milão. Telefone 3029-9290 também está à sua disposição. Dê sua opinião, você também que não concorda com os nossos ouvintes, ou não concorda com o Léo, ou não concorda com o Ciro, ou concorda com todo mundo. Ligue pra gente e dê sua opinião. Também o Torpedinho 9233-9290 e as redes sociais à sua disposição. 3 e 18.
Vida News. Giro de reportagem. E vamos girar a nossa reportagem. Hoje tem muita informação para você, ouvinte do Vida News. Resultado da marcha dos prefeitos. A gente trouxe aqui a informação de que os prefeitos fizeram marcha em Brasília. Essa marcha era de 3 dias e terminava hoje. Pois bem, a presidente Dilma Rousseff resolveu liberar 3 bilhões de reais para os prefeitos custearem educação e saúde. De Brasília, as informações são de Gael Correia. A presidente Dilma Rousseff afirmou nesta quarta-feira que o governo federal vai transferir 3 bilhões de reais para os municípios brasileiros. O dinheiro deverá ser usado na educação e na saúde, no pagamento de médicos e de professores, por exemplo, de acordo com a presidente. O primeiro anúncio diz respeito a uma questão que é muito importante para vocês, principalmente nesse momento em que seremos exigidos a melhorar os serviços públicos do país. Nós sabemos que saúde e educação é investimento, mas é custeio. Por isso, o governo federal vai transferir 3 bilhões de reais como ajuda financeira aos municípios. Os recursos serão transferidos em 2 parcelas, segundo Dilma Rousseff. Uma no próximo mês de agosto e outra em abril do ano que vem. A presidente anunciou ainda que vai ampliar o programa de habitação do governo federal para todos os municípios com menos de 50 mil habitantes. E também que vai aumentar o valor do piso de atenção básica por habitante, o que deverá injetar mais 600 milhões de reais por ano no repasse aos municípios. De acordo com Dilma Rousseff, o governo federal vai investir ainda na contratação de profissionais da saúde e na construção de creches. A presidente discursou durante a marcha a Brasília em defesa dos municípios, que neste ano trouxe mais de 4 mil prefeitos à capital federal. No fim do discurso, Dilma Rousseff disse que na gestão pública não há milagre. Foi aplaudida e vaiada ao mesmo tempo pela plateia. A questão do financiamento da saúde, da educação e dos serviços públicos nesse país. Muito obrigada. Os prefeitos que vaiaram a presidente esperavam ter ouvido no discurso a posição dela sobre o reajuste de 2,5% no Fundo de Participação dos Municípios. Os 3 bilhões de reais anunciados por Dilma Rousseff equivalem a um aumento de 1,3% no repasse, de acordo com a Confederação Nacional dos Municípios. Agência Rádio Web, de Brasília, Gael Correia. Vida News. Uma boa notícia que ela estava dando aos prefeitos, mas não adiantou muito, viu? Tomou vaia de qualquer forma. Bom, vamos lá. Ainda em Brasília, a Integração Nacional liberou 8 milhões e 500 mil reais para os municípios paranaenses atingidos pelas chuvas dos últimos dias. Vamos acompanhar os detalhes com Wellington Mesquita. Integração Nacional libera 8 milhões e 500 mil reais para municípios paranaenses afetados pelas chuvas. Recurso será aplicado no restabelecimento de serviços essenciais e socorro à população desabrigada. De acordo com o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, o dinheiro será disponibilizado por meio do cartão de pagamento de Defesa Civil. Hoje recebemos aqui os prefeitos e prefeitas, vamos liberar recursos na linha de assistência à população, socorro à população, deverá mobilizar aproximadamente 8 milhões e meio de reais que serão transferidos através do cartão de pagamento da Defesa Civil. Esses recursos deverão estar já depositados, disponíveis para serem aplicados já a partir da próxima semana. O repasse foi anunciado durante reunião no Ministério da Integração Nacional, com a presença de mais de 40 prefeitos paranaenses e da ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. Segundo a ministra, após as despesas emergenciais, haverá repasse para a reconstrução. Nós vamos também fazer um repasse para a reconstrução, principalmente de pontes, de bueiros que foram danificados pela enxurrada. Os prefeitos, as prefeitas vão apresentar as propostas e a partir daí nós vamos fazer os convênios. O presidente da Associação dos Municípios do Paraná, Luiz Lázaro Sorgos, ressaltou a importância do cartão de Defesa Civil para agilizar o repasse. O cartão ele é injeção na veia, eu costumo falar, é na hora.
Você faz a despesa, paga com o cartão. Então, imediatamente. Então, é um recurso que é repassado imediatamente ao município. Isso que é o mais importante. Na última semana, o Ministério da Integração Nacional doou aos municípios afetados pelas chuvas no Paraná 2.000 cestas básicas, 400 kits dormitórios e 2.200 kits de utensílios domésticos. Atualmente, 79 municípios paranaenses estão em situação de emergência. De Brasília, Wellington Mesquita. Vida News. Portanto, se você ouvir por aí que o governo do Paraná liberou dinheiro e tal para os municípios atingidos pela chuva, agora você já sabe que esse dinheiro foi liberado do governo federal. A Integração Nacional liberou para o Paraná, que vai destinar, então, estes recursos para os municípios. E no dia de paralisação nacional convocado pelas centrais sindicais, o Paraná amanheceu hoje com algumas de suas principais rodovias bloqueadas. Os bloqueios começaram cedo, às 8 da manhã, e afetaram a BR-277, sentido litoral e interior do estado em Campo Largo. Também a BR-376, que leva a Santa Catarina, e o contorno sul, que conecta a BR-277 com a 116. Portanto, as rodovias com muitos problemas hoje. Também, hoje cedo, manifestantes liberaram as catracas ali do pedágio da Ecovia, que vai para o litoral do Paraná, mas hoje já está tudo normalizado neste momento e as manifestações estão em outros locais. Os metalúrgicos também de Curitiba e região paralisaram na manhã de hoje o contorno sul, o trecho que liga 116 a 277, os metalúrgicos que trabalham na Volvo, principalmente, que fica na cidade industrial de Curitiba e que tem reivindicações, como diz o Ciro, reivindicações salariais. Os petroleiros também da refinaria da Petrobras em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, aderiram à greve de hoje. A paralisação deles também é por 24 horas e cerca de 1.500 trabalhadores de lá estão de braços cruzados, o que representa 70% de toda a categoria. Já imaginou? É uma quantidade grande, né? E cerca de 10.000 manifestantes bloquearam também outras rodovias, principalmente aqui na cidade de Curitiba, no Dia Nacional de Lutas. Portanto, muita manifestação, bastante barulho hoje, nesse dia, que é o dia de greve geral. E hoje eu estou perguntando para você, ouvinte do Vida News, o que você pensa, como você vê essa greve geral que acontece hoje em todo o Brasil. O César, ele é nosso ouvinte do Boqueirão, ligou para o 3029-9290 e ele diz o seguinte, ele diz que é a favor do manifesto, ano que vem não comparecendo nas urnas, diz ele. Agora não adianta muito, temos que nos mobilizar para tirar essa cambada do poder, é a opinião do César, ele que é do Boqueirão. E eu tenho aqui também a participação no Twitter do Ciclista ao Vivo, ele diz o seguinte, vagabundagem pura, o que se via ontem nas redes sociais era o povo dando graças a Deus de não poder ir trabalhar hoje por falta de ônibus. Eu não posso fazer greve, pois ganho por dia, trabalhando no emprego e no outro. O meu sindicato é uma M, diz ele. Eu não vou nem dizer o que ele quer dizer com isso, viu? 3 pontinhos. E eu não vou nem dizer o que eu penso do meu. Que é isso? Vamos lá, o meu sindicato também não funciona. É, né? O Glauco Silveira diz o seguinte, o Ciro não fique triste, hoje eu concordo com ele. O povo deve voltar para a rua para protestar contra o aumento de 20% da luz e contra o Senado, que está empatando a Dilma agora. Mas essa greve geral comandada por sindicatos, sou contra. São aproveitadores do momento, é a opinião do Glauco aqui através do Facebook. O Arthur Hirt diz o seguinte, na minha opinião, tudo orquestrado pelo governo. CUT, Força e UNE recebem muita verba do governo. O José Domingos dos Santos continua dizendo que é uma grana preta do governo federal que está vindo para os sindicalizados para fazerem esta manifestação. Eu não sei se é isso, viu, José Domingos, mas realmente a manifestação é sim Luciana, feita pelos sindicalistas, isso não se tem dúvida alguma. Vamos parar para pensar. Se o governo está pagando para poder fazer mais protesto, e com toda certeza, como você mesmo falou, Lu, já está entrando aí os funcionários públicos e o povo de volta está querendo ir para a rua. Para que o governo ia incitar o povo para ir para a rua de novo? Mas eles querem tirar o foco da corrupção. A UNE, por exemplo, que é uma grande braço do PT, agora, que está fazendo nas ruas também. Mas hoje o povo realmente está na rua. O povo que foi para a rua vai voltar para a rua apenas, vai voltar apenas por conta da corrupção. Exatamente. Esse movimento, essa manifestação não vai tirar o foco da atenção.
isso com certeza. Agora não esquece mais. Mas diz que pode pintar um escândalo aí, Ciro, envolvendo um grande empresário que está falindo, mais o governo. Diz que esse aí isso pode, vem em breve. Diz que esse aí pode... Aí vai ser o bicho. Mas, por enquanto, o povo não esquece do resto não, viu? Eu acho difícil. Aqui pelo Torpedinho também, eu tenho participações no Torpedo, que é o 92339290. O Diego Silva diz: no que adianta a manifestação se a corda sempre arrebenta do lado mais fraco? No caso, nós, a população, é o que diz o Diego. Também participando com a gente o Fábio Veiga. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde, Fábio. Acho que tem sim que haver manifestações para cobrar dos políticos que barram o aumento da tarifa da luz e depois cobram tarifas retroativas. Tem que fazer greve no dia das eleições e boicotar. Voto obrigatório é palhaçada, diz o Fábio Veiga. Também participando com a gente, o Flávio do Bairro Novo diz: enquanto esse câncer chamado PT estiver no poder, vai ser assim. A Dilma tá perdida. O país tá sem comando, é o que diz o Flávio do Bairro Novo. Você também pode participar, lembrando redes sociais, nosso telefone 3029-9290 e o Torpedinho 9233-9290 estão todos à sua disposição. Agora vamos a Campo Largo. O Plano Safra e o PAC 2 vão ser lançados lá no município. De lá traz as informações Glauco Silveira. Glauco, boa tarde. Boa tarde, ouvintes do Vida News. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a toda a equipe. Na próxima sexta-feira, dia 12, prefeitos e representantes de 23 municípios paranaenses se encontram em Campo Largo para receber máquinas retroescavadeiras do governo federal. Além disso, o encontro lança oficialmente o Plano Safra da Agricultura Familiar 2013-2014, no Paraná. O evento é organizado pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário e pela Casa Civil da Presidência da República, em parceria com a Prefeitura de Campo Largo, e acontece às 14 horas no ginásio Romano Zanlorenzi, no Itaqui. As retroescavadeiras fazem parte da mobilidade e equipamentos do Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC 2, e são destinadas a municípios com menos de 50 mil habitantes. Já o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar, projeto que auxilia pequenos produtores em investimentos e créditos para a atividade, beneficia famílias de todo o Brasil. A versão 2013-2014 prevê uma destinação de 39 milhões de reais, 77% a mais do que foi liberado no plano anterior. Vida News, a informação que chega na cidade de Campo Largo com Glauco Silveira. Vida News. E a informação não para. Vamos voltar a falar da greve geral. Ela já está afetando vários setores, entre eles o transporte coletivo. Agora as informações são de Ciro Júnior. A URBS ajuizou na Justiça do Trabalho uma ação cautelar para garantir a circulação hoje de no mínimo 80% da frota de ônibus do transporte coletivo no horário de pico e 60% fora deste horário. É uma medida preventiva para caso se confirme a paralisação do transporte anunciado pelo Sindicato de Motoristas e Cobradores para a tarde de hoje. Na prática, a URBS está solicitando à Justiça que determine a manutenção no horário de pico, que compreende das 17 às 19 horas, de pelo menos 1.544 dos 1.930 ônibus da frota operante. Fora do pico, a solicitação é de que seja garantida a circulação de pelo menos 1.158 ônibus. Rodrigo Gravetti, diretor de transportes da URBS, falou sobre as ações que estão promovendo para minimizar essa paralisação anunciado pelo Sindimoc. De acordo com os dados que a gente tem do Centro de Controle Operacional da URBS, o sistema está operando dentro de uma regularidade. A gente tem alguns problemas com a linha Interbairros 4, com atrasos que giram em torno de 40 minutos e a formação de um pequeno comboio, principalmente na região de Santa Felicidade. Mas a fiscalização já está atuando para desfazer esse comboio e regularizar os horários. Tivemos um pequeno comboio aí na linha Norte-Sul, principalmente Santa Cândida, Capão Raso, né? Mas a fiscalização já está trabalhando para desfazer esse comboio. E no terminal Guadalupe nós temos basicamente 1 hora de atraso em todas as linhas que chegam nesse terminal por conta de algumas paralisações das vias que dão acesso. A Rede Integrada de Transporte atende Curitiba e 13 municípios da região metropolitana e registra em média 2,2 milhões de passageiros por dia. A frota operante tem 1.930 ônibus que percorrem cerca de 480 mil quilômetros em 21 mil viagens diárias. De Curitiba, Ciro Júnior para o Vida News. Vida News.
E ainda sobre a pergunta de hoje, que é nesse mesmo tema colocado aí pelo Ciro Júnior, hoje eu estou perguntando para você como você vê a greve geral que acontece hoje em todo o Brasil. Você pode participar ligando para a gente, 3029-9290, no Torpedinho 9233-9290 e também nas redes sociais. A Marisa Stedley diz o seguinte: nossa, então quer dizer que quando a esquerda vai para as ruas é manipulação e quando a direita manipula é legítimo? É a pergunta dela. O Haroldo Lara diz: é legítimo quando o povo vai para a rua, mas não dorme depois. O Glauco Silveira diz: alguém me disse ano passado que em outubro desse ano haveria uma revolução. Confesso que ri dessa pessoa. Hoje eu já não acho mais graça, é o que diz o Glauco Silveira. Participando via Twitter com a gente, o GB, que é o George Boss, diz o seguinte: esse povo que está na rua é o mesmo povo ordinário que depois pinta o rostinho maquiado de verde e amarelo e vai para as ruas protestar. É a opinião do Jorge Boss. Você também pode e deve dar sua opinião. 3h34. Vida News. Crônicas. No Palácio do Planalto, Dilma Rousseff segue nas mãos alopradas de Aloysio Mercadante, tratado como se fosse primeiro-ministro, mas incompetente até na sua pasta a educação. Gleisi Hoffmann, cujo maior atributo é ser mulher do ministro das Comunicações. Miriam Belchior, viúva de Celso Daniel e ministra do Planejamento, super sincera ao afirmar que falta planejamento ao governo. E Deli Salvati, chorona acostumar do passado e no presente por sentir-se dividida entre o PT e a Dilma. E o ministro Guido Mantega, que dispensa comentários e trocadilhos. Entre os intelectuais do tempo em que eram necessários aspas irônicas, sobraram poucos para contar a história da derrocada petista. Triste do partido, que tem que recorrer hoje a Breno Altman, jornalista cujo ponto alto da carreira é ser porta-voz, e ou defensor dos sequestradores de Abílio Diniz e Washington Oliveto. Ao sociólogo Emir Sader, famoso por abobrinhas, absurdos e sandices na internet, e entre outros intelectuais e famosos, José de Abreu, que segue na mesma linha do anterior, ao jornalista Paulo Henrique Amorim, assalariado da Igreja Universal e remunerado com patrocínio governamental, que se apresenta como antídoto da imprensa golpista, mas tem atenuante de senilidade. E a filósofa Marilene Chauri, inimiga número 1 da classe média. Alguém mais se habilita? O PT segue hoje comandado por Rui Falcão, coadjuvante de segunda linha, que foi alçado à presidência do partido após seus principais líderes serem dizimados pelo escândalo do mensalão, ou sofrerem contratempos menores quando chamados a socorrer esse desgoverno de coalizão. O líder do partido na Câmara é ninguém menos que o deputado José Guimarães, irmão do ex-presidente condenado José Genuíno, e ele próprio, famoso pelo escândalo do dólar na cueca. A base governista desse desgoverno reúne Sarney, Collor, Temer, Maluf, Renan, Kassab, as bancadas evangélicas e ruralistas, entre outras excrescências fisiológicas. Dá para levar o PT a sério? Hoje o PT é desmascarado nos 3 poderes: na mídia, nas ruas e nas redes sociais. Toma lições de ética e moral diárias e tem seu governo taxado de despreparado, com razão, por uma nova geração que cresceu sem medo de ser feliz. Eu vou repetir. Governo taxado de despreparado, com razão, por uma nova geração que cresceu
sem medo de ser feliz. Viva a democratização da democracia. Viva! Me aguardem aqui, Ciro Novaes. Vida News volta já. Apresentação Luciana Pombo. Direção-geral Luiz Fernando Mussi. O parceiro a seguir apoia culturalmente a programação da Vida FM Sat. Vida News. Trânsito. E as informações hoje do trânsito são todas por conta destas manifestações que estão ocorrendo na cidade de Curitiba e em todo o Brasil. No centro de Curitiba, a manifestação de funcionários dos Correios segue agora pela rua Pedro Ivo, em direção à Praça Rui Barbosa. Agentes da CETRAN estão orientando o trânsito, mas muito cuidado você que está nas proximidades do centro, porque muitas ruas estão sendo fechadas por conta desta manifestação. 3h42. Vida News. Giro de reportagem. E olha só, uma operação prendeu um grupo que traficava mulheres para a Espanha. Acompanhe detalhes de Brasília com Joyce Kapstein. 5 pessoas foram presas e 10 vítimas libertadas em uma ação contra o tráfico internacional de mulheres para a exploração sexual na Espanha. Entre as vítimas estão 5 brasileiras de Goiás, do Rio de Janeiro e do Paraná. Segundo a Polícia Federal, que contou com a colaboração da Polícia Espanhola, as vítimas em potencial eram identificadas por meio do perfil em redes sociais como o Facebook. Elas eram então levadas para a Espanha com a promessa de que iriam trabalhar como domésticas. Ao chegar no país, eram exploradas em boates para pagar a dívida relativa aos custos da viagem, situação que configura uma série de crimes, como destaca o coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo do Ministério Público do Trabalho, Jonas Moreno. É prometido trabalho para essas moças que vão para fora do Brasil e chegando lá, o aliciador retém os documentos, levam elas para locais de difícil comunicação, que são vigiadas. E aí tem uma cesta de crimes, de aliciamento, de tráfico. E aí passa até a sujeição da pessoa a condições análogas a de escravo mesmo. Foram presos brasileiros e espanhóis que deverão responder no Brasil por tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual e por formação de quadrilha. Esta é a segunda grande ação internacional de combate ao tráfico de pessoas deflagrada pela Polícia Federal e pela Polícia da Espanha somente neste ano. Agência Rádio Web de Brasília, Joyce Kopstein. Vida News. 3h44, 3h44, e hoje eu estou perguntando para você, ouvinte do Vida News, como você vê a greve geral que acontece hoje em todo o Brasil. Você pode participar pelo nosso telefone 3029-9290, pelo Torpedinho 9233-9290 e também pelas redes sociais. Aqui no Facebook está até difícil de ler agora as manifestações dos nossos ouvintes, porque eles entraram até numa guerra pessoal que eu não pretendo entrar. Então eu só vou ler aqui algumas manifestações aqui que ainda não tinham ido para o ar. A Ziza Lázara diz o seguinte: temos que propor o fim da contribuição sindical para quebrar esses matreiros sacanas, é o que diz a Ziza Lázara com a gente. O Oscar Molina diz o seguinte: o Brasil estava uma porcaria, agora o sentimento é que piorou a partir deste momento. Também participando com a gente aqui, o Rogério Ataíde diz o seguinte, deixa eu puxar aqui desde o início. Ele diz que ele é contra os sindicatos. Tem que acabar a ideia de sindicato. Isso não funciona mais. Não funciona mais. O que funciona é a descentralização sob um comando organizacional e projetos. Não apenas reclamar, apresentar projetos novos, políticos, pedagógicos, sociais, da cultura. Projetos pedagógicos, é assim que eu acredito, diz o Rogério Ataíde participando com a gente. No Torpedinho eu tenho várias participações. Antes de lê-los, eu vou ler também a participação do Wilson, do Centro Cívico, que ligou aqui pra gente no 3029-9290, dizendo o seguinte: eu sou a favor da manifestação espontânea, mas sou contra esse movimento sindical. Agora ele quer ver se o povo aprende e para de votar nas Dilmas, José Dirceus, nos Renans e nos Sarneis da vida, diz ele. E nos informa que na Praça Tiradentes e região as lojas estão todas fechadas e só os botecos do centro estão abertos neste momento. Olha só, os botecos têm
têm que ficar abertos. Que coisa, né? Não tem jeito. Infelizmente, o Luiz Carlos do Xaxim diz o seguinte: sou contra o voto obrigatório e contra a contribuição sindical. É a opinião do Luiz Carlos, que também ligou para cá no 3029-9290. E no Torpedinho, as manifestações são várias também. O Flávio do Bairro Alto diz: enquanto isso, os deputados e senadores vão caprichando no recheio das pizzas lá no Congresso Nacional. O Rogério diz o seguinte: tanta manifestação e ninguém pede pela mudança no Código Penal brasileiro. Os bandidos, assassinos, estupradores fazem o que querem no Brasil e reforma política só interessa para eles mesmos. Os políticos, diz o Rogério, nosso ouvinte. Também participando aqui com a gente através do Torpedinho, deixa eu puxar aqui as participações do Torpedo. São tantas participações que a gente até se perde, né? Daqui a pouquinho eu leio outras participações, porque tem várias aqui chegando nesse momento. 3h47. Antes eu vou puxar uma matéria do William Sopa. Olha só, vai ter Feira de Sabores do Paraná. E essa feira vai comercializar mais de 1.200 produtos na cidade de Curitiba. Informações com William Sopa. William, boa tarde. Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde, ouvintes da Vida FM. A Feira Sabores do Paraná, que comercializa os produtos da agroindústria familiar, será realizada em Curitiba, no pavilhão de eventos do Parque Barigui, entre 24 e 28 de julho. Na 14ª edição do evento, os consumidores vão encontrar mais de 1.200 produtos do meio rural transformados de forma artesanal pelos produtores e agroindústrias familiares. A Feira Sabores do Paraná é um evento promovido pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento e Instituto Emater para divulgar o potencial de produção do programa Fábrica do Agricultor, que apoia a pequena agroindústria. Neste ano, a feira reunirá 170 expositores que vão apresentar produtos tradicionais já conhecidos do grande público e outros com receitas inéditas. São geleias, sucos, embutidos, queijos, bolos, bolachas, patês, conservas, compotas, sorvetes e massas, com sabor e aromas característicos dos produtos feitos na fazenda, na chácara e no sítio. A novidade para essa edição fica por conta de um restaurante rural que promete atrair os visitantes que apreciam pratos tradicionais como vaca atolada, frango caipira com polenta, feijoada, peixes, barreado e pernil com molho de pinhão, entre outros. A expectativa da Secretaria da Agricultura é que a comercialização no evento some R$1 milhão, valor superior ao registrado no ano passado, quando o faturamento chegou a R$871 mil. Além dos itens da agroindústria familiar, estarão em exposição produtos do artesanato e do turismo rural do Paraná, com a apresentação de roteiros e restaurantes que podem ser frequentados pelo grande público em todo o estado. William Sopa com informações da Agência de Notícias do Paraná para o Vida News. Vida News. E dá até fome ouvindo todas as informações aí da feira, hein? Ouvi falar primeiro é sopa, depois as informações da feira. Não fale assim, o William Sopa vai ficar triste, isso é bullying. Apesar de que eu gosto mais de canja, mas o William é meu amigo. Eu sei. Policiais militares da 7ª Companhia de Arapongas, além de policiais civis e guardas municipais, realizaram hoje uma operação para cumprir mandados judiciais em vários bairros da cidade. 4 pessoas já foram detidas. De acordo com a Central de Operações, durante a ação já foram apreendidos em 2 imóveis 2 pés de maconhas, 10 papelotes de cocaína, 17 pedras de crack e uma motocicleta com adulteração do sinal identificador do veículo. Olha só. As apreensões ocorreram em residências situadas no Jardim Araucária e um no bairro da Zona Sul da cidade. O trabalho da Polícia Militar ainda está em andamento. Por falar em segurança pública, a taxa de homicídios caiu 27% no Paraná nos primeiros 6 meses deste ano comparado no ano passado. Acompanhe os detalhes com Jurandir Ambonati. Jurandir, boa tarde. Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde, ouvintes da Vida FM. O número de homicídios dolosos, quando há a intenção de matar, caiu 27% no Paraná nos primeiros 6 meses do ano, na comparação com o mesmo período de 2010. Foram registradas 1.316 ocorrências neste ano contra 1.795 em 2010. No último mês de junho, foi registrada a menor taxa de homicídios no estado desde que o índice começou a ser computado em 2007, com 170 mortes.
No comparativo entre os primeiros semestres de 2013 e do ano passado, a queda também é significativa, chegando a 17%. Foram 262 crimes a menos de um ano para o outro. As informações são do levantamento oficial realizado pela Coordenadoria de Análise e Planejamento Estratégico da Secretaria de Segurança Pública e foram divulgadas nesta quinta-feira. O secretário da Segurança Pública, Cid Vasques, explica que a taxa de homicídios é o principal indicador utilizado para medir a eficiência de ações na área da segurança pública. Ele disse que a redução de 262 crimes no comparativo entre os primeiros semestres de 2012 e 2013 é como se todo o estado tivesse ficado um mês inteiro sem que ocorressem homicídios. Na região de Curitiba, que concentra quase metade dos crimes violentos do estado, a queda foi ainda maior que no restante do Paraná. Em Curitiba, a redução nos números de homicídios dolosos chegou a 36%. Isso é um indicador da eficiência da política de segurança pública no combate à criminalidade. Nós reparamos, nos últimos 6 meses, essa redução vem ocorrendo de maneira bastante acentuada, especialmente se fizermos os comparativos com o ano de 2010. Nos municípios da região metropolitana de Curitiba, a taxa de homicídios caiu 37%. Os números da segurança pública mostram queda nos registros de homicídios nas cidades de Londrina, Cascavel, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. Maringá foi o único grande município em que não houve redução. O secretário afirmou que é o resultado de um conjunto de ações promovidas pelas unidades da segurança pública, como operações sistemáticas, grandes apreensões de droga, principalmente na região de fronteira, a implantação de UPS em áreas mais sensíveis e também a elucidação de crimes com a prisão de homicidas e traficantes. Nós temos que atribuir essa redução de criminalidade a todo um conjunto de ações. E as unidades Paraná Seguro, elas fazem parte desse contexto. Agora, se pegarmos Foz do Iguaçu, por exemplo, houve uma redução lá de 35% e Foz do Iguaçu não tem uma UPS. Então, é um conjunto de ações que percebe-se um resultado que impacta diretamente nos índices de criminalidade. Curitiba e região metropolitana fecharam o mês de junho com os índices mais baixos de homicídios verificados desde 2008. No ano passado, o governador Beto Richa autorizou a contratação de 3.127 novos policiais que já foram distribuídos pelo estado para reforçar os efetivos da Polícia Militar e da Polícia Civil. E autorizou concurso público para a incorporação de aproximadamente 4.500 novos policiais. Além disso, o governo estadual adquiriu 1.220 novas viaturas e fez grandes investimentos na melhoria da estrutura de segurança pública. Jurandir Ambonati, com informações da Agência de Notícias do Paraná, para o Vida News. Vida News. E uma brincadeira de escola acabou virando caso de polícia em um colégio estadual de Cascavel. Um menino de 11 anos foi amarrado com arame e agredido e humilhado por 2 colegas de 15 e 16 anos. Olha o absurdo. O caso aconteceu na segunda-feira, mas somente hoje a patrulha escolar e os pais dos envolvidos foram chamados. Segundo a direção da escola, a vítima frequentava o colégio no período da manhã, mas estava passando a tarde no local para participar de um projeto. Os agressores são alunos do período noturno. O caso aconteceu na quadra esportiva da escola. Um dos adolescentes de 15 anos de idade admitiu ter participado da suposta brincadeira, olha só, mas disse ter se arrependido ao ver que outro rapaz de 16 anos estava extrapolando. Após a confusão, o menino procurou a direção e os pedagogos da escola chorando. O colégio garantiu que a vítima terá acompanhamento e que será necessário e, inclusive, vai solicitar um psicólogo para a criança. O caso foi registrado por meio de boletim de ocorrência. Os pais da vítima podem representar contra os adolescentes. 3h55, agora fechando o giro de reportagem, Rogério Ataíde. O Congresso vai arquivar vetos antigos, mas ameaça a presidente Dilma Rousseff. Meu Deus do céu, olha aí, ó. O Legislativo definiu ontem um novo sistema de votação dos vetos presidenciais, que dá mais poderes ao presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, PMDB do Alagoas,
que parece mais um primeiro-ministro, né? E reduz a força da presidente Dilma Rousseff. Líderes da Câmara do Senado decidiram que os 1.700 Luciana do céu, 1.700 vetos que aguardam apreciação há 10 anos serão engavetados. Entre eles, existem alguns como o fim do fator previdenciário que poderiam ter enorme impacto sobre as contas públicas do Brasil. Com os vetos na gaveta, o Executivo não terá problemas imediatos, mas a decisão abre um imenso caminho para que o Congresso Nacional selecione vetos para análise futura em possíveis retaliações contra o governo federal. Em possíveis retaliações contra o governo federal. Em contrapartida ao engavetamento, os deputados e senadores vão aprovar hoje um projeto com novas regras para análise de vetos. Todos os que chegaram no Legislativo desde o dia 1º de julho deste ano ficarão submetidos ao novo trâmite. Veja que coisa, Luciana e ouvintes do programa Vida News. O novo modelo enfraquece o poder da Presidente da República, que passará a ter suas decisões submetidas ao crivo do Congresso Nacional. Isso, para mim, já estava escrito. A tendência de Renan Calheiros e do presidente da Câmara dos Deputados é enfraquecer o Executivo e o Judiciário, e ele se tornar o primeiro-ministro do Brasil. Estamos caminhando para um parlamentarismo e não para um comunismo. Brasil, quem não age não é. Rogério Ataíde para o programa Vida News. Vida News. 3h58. Vida News. Esportes. Vamos começar pelo Atlético Paranaense. Vamos lá, Ciro Júnior? Vamos, Luciano, agora vamos ver o que vai guardar o Wagner Mancini, né? Porque o Atlético tá com 35 jogadores no elenco, mas sabe como é um elenco aquele totalmente desregulado? Tem apenas um lateral direito e, em compensação, tem 9 atacantes. 9 atacantes, não dá pra adaptar ali. Pois é, você vê como o planejamento não foi a contento, né? Tem apenas 2 laterais esquerdos, sendo que um deles é o Pedro Botelho, né? Ou seja, tem apenas um no caso. Tem algum? Tá complicado a situação. O Wagner Mancini vai ter que tirar leite de pedra. Tá certo que ele não é um técnico vencedor na carreira, tem apenas um título Copa do Brasil, mas é o que tem pro Atlético, é que o torcedor atleticano tem que se segurar e ir até o final. Os ingressos pro Atletiba de domingo já estão à venda, mas até agora a procura está baixíssima lá na Arena da Baixada, tá baixa. O valor do ingresso é R$ 95,00 a inteira, R$ 47,00 a meia. Perto dos preços que estão cobrando por aí, não está exorbitante, principalmente a meio ingresso, né, que estudante e criança, estudante no Atlético não, perdão, só até 12 anos que no Atlético pode garantir o meio ingresso. E da manchete lá que o Atlético agora tem 10 jogos em 30 dias. Agora é correria, o Wagner Mancini nem tempo para treinar vai ter que jogar no 4-4-2 por enquanto, manter praticamente a mesma base do Drubsky. E vamos torcer, Luciano, para que dê tudo certo. Agora o Atletiba é um jogo muito difícil, o Léo vai falar daqui a pouco do Coxa, o Coxa é favorito, é inegável isso, jogando os seus domínios com o time melhor, o vice-líder contra o penúltimo colocado. E agora é isso, vamos torcer para o Wagner Mancini fazer um bom papel no Atlético Paranaense. Agora é só torcida, né? Vamos ver o que vai acontecer. Já temos as informações do Coxa, Léo? Sim, vamos lá falar do Curitiba aqui. O Zé Rafael, que estava no departamento médico, já foi liberado para treinos físicos. O Chico ainda vai ser avaliado, então a possibilidade do Chico jogar o clássico ainda está em xeque, ainda está em dúvida. Mas eu faço muito mais questão que a dupla de zaga seja formada pelo Emerson e pelo Leandro Almeida. Vai ser melhor, na minha opinião. Aí o Curitiba tem aqui uma ação bem interessante. No sábado, o último treino aí para preparação para o clássico vai ser aberto ao público no Couto Pereira. Então você ouvinte aí, você que é sócio, vai ter essa oportunidade de acompanhar o treino do Curitiba no sábado, no Alto da Glória, antes da partida contra o Atlético Paranaense. É mais uma ação aí que a diretoria faz para poder aproximar um pouco mais o time da torcida também.
Olha aí que legal. Ciro, o Paraná. Só para antes, um ouvinte acabou de mandar uma mensagem aqui no meu torpedo, no meu celular aqui, que eu falei o contrário. São 2 laterais direitos, que é o Jonas e o Léo, e apenas um esquerdo, no caso, o Botelho. Ou seja, piorou a situação. Piorou. Então não temos nenhum lateral esquerdo. Resumindo, não mudou nada. Piorou ainda mais. Que o Léo ainda, o lateral direito, é um bom jogador. Pelo nome, você já vê que o cara ainda pode render alguma coisa. Pode fazer alguma coisa. Olha, Léo, que é isso. Jogou bem o Campeonato Brasileiro Paranaense pelo Sub-23. O Paraná Clube, então, já está pronto. No dado Convocante já divulgou o time do Paraná Clube. Apenas o Anderson, que se lesionou, que não vai jogar do time titular, que vinha enfrentando, ia fazendo aquela maratona de jogos do Paraná Clube. O time não tem surpresa, o Luiz Carlos no gol, Ronieri, Alex Alves, Briner e Paulinho, Edson Cita, Ricardo Conceição, Lúcio Flávio e Rubinho, Paulo Sérgio e Léo. É outro Léo, agora... Não é esse, Léo? Virou modinha o nome Léo agora, né? Agora todo mundo é Léo. Depois de mim tem vários, né? Depois de mim tem vários. Socorro, viu? A direção paranista não vai fazer aquele evento do Paraná sempre em casa, que eles põem uma televisão ou um telão, ou na Vila Capanema, ou na Kennedy ali, na sede da Kennedy, porque vai ser transmitido ao vivo pela RPC, o jogo do Paraná Clube contra o Avaí. Sempre em casa, né? É isso, sempre em casa, aquele PR em maiúsculas, né? E é isso aí, o Paraná Clube então está pronto, preparado, vai fazer outra partida muito difícil contra o Avaí, mas como se ouve muito bem contra o América Mineiro, eu acredito sim, Luciana, num bom resultado, que o Paraná Clube pode surpreender o Avaí. Última aqui, posso? Pode, claro. Vocês conhecem Felipe Gomes da Silva ou não? Não tenho essa lembrança. É o árbitro, pro domingo é o árbitro que apitou. Eu sei que ele é envolvido em polêmicas. Né? Nossa, ele fez aquele jogo do Londrina. Londrina e Coxa. Então já começa aí, né? A choradeira do torcedor atleticano tá grande. Já vai começar. Vamos ver o que vai acontecer, mas também não tem o que agrade, né? Vem o Eber, não tá bom. Quando você falou, tá ruim. Não lembrei, mas daí se pronto, pintar o árbitro é ele. Se falar que vem um árbitro do Egito pra poder apitar o jogo, vai estar ruim também. De fora, pelo menos Petralha. Na minha opinião, sempre foi. Na minha opinião, quem tinha que apitar os Atletibas é o Petralha, pra poder ficar justo. Esse árbitro, ele fez muita bobagem naquele jogo. Né? Ele tem um histórico não muito bom. Então, falando rapidinho então, do Atletiba, então já está destacado, serão 900 policiais que vão estar fazendo segurança do jogo no domingo. Ok, as informações do esporte você ouviu com Léo e Ciro Júnior, 4 horas 3 minutos. Vida News. Voadora do dia. Rapidamente, hoje a voadora vai na escola de Cascavel, que deixou acontecer o absurdo dentro da quadra de esportes. Como é que pode, dentro de uma escola, não ter fiscalização ou não ter câmeras que pudessem observar um garoto sendo amarrado e torturado por 2 adolescentes dentro da escola no município de Cascavel? Voadora em quem não respeita os direitos de uma criança. 4:03. Vida News. Crônicas. O riso é o manto da vida. E por isso devemos sempre agasalhar-nos dentro dele. O sorriso que floresce sobre a dor abranda os corações mais endurecidos. O sorriso é o idioma do amor universal, até as crianças entendem. Em todas as horas do dia, esforça-te por dar, ainda que seja um sorriso. O sorriso é o presente mais lindo que Deus nos deu e deu à humanidade. Sorria. Mesmo que seu sorriso seja triste, sorria. Por mais triste é não saber sorrir. Sei aquele que afasta as pedras do caminho, o ódio dos corações, as dificuldades de um problema. Parece-me que o sorriso é só ele, faz aquilo que chamamos a beleza de um rosto, a beleza de um olhar. Faz-se mais bem por aquilo que a gente é do que por aquilo que a gente diz. Se queres que uma coisa seja segredo, não a digas. É a força de vontade que faz os homens verdadeiros. Descobriremos o segredo da serenidade quando vencermos o mau hábito de julgar as pessoas. Quanto mais alto alguém está, mais dificuldades tem em manter o equilíbrio. 3 equilíbrios com M.
ou 3 garantias para um divertimento honesto. Equilíbrio na maneira, equilíbrio no modo e equilíbrio no momento. A beleza é essencialmente espiritual. Toda beleza é um dom de Deus. A beleza é a sombra de Deus sobre o universo. A beleza é a eternidade que se olha a si mesma num espelho. E tu és esse espelho. Tarde entenderemos que a grande carência no mundo é a falta de amor. Por favor, vamos pelo menos pensar no amor, para sermos o amor e fazermos o amor. Os anos passam, a vida passa, os anos enrugam a pele, mas só o arrefecimento do entusiasmo enruga a alma. Ser jovem é trazer dentro do coração todo o ardor do sol. Todos os caminhos são o amor e a verdade, para aqueles que guardam a sua aliança e seus preceitos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é infiel no pouco, também é infiel no muito. Senhor, Deus, vós que tanto nos destes, dai-nos mais uma coisa, um coração agradecido. A ingratidão não faz desanimar a caridade, mas serve de pretexto ao egoísmo. A generosidade consiste em dar antes de ser solicitado. Não existe humanismo verdadeiro se não for aberto ao absoluto. Não basta perdoar as ofensas, é necessário esquecê-las. Perdoar as injúrias recebidas é curar as chagas do próprio coração. As crônicas de Rogério Ataíde, lutando por um mundo melhor, você encontra no site, não, ali no blog da redemercosul.blogspot.com.br e também no meu blog rogerioataide.blogspot.com.br e www.acontececuritiba.com.br. Que tanto ponto, né? Boa tarde, boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde, meu amigo Luiz Fernando Mussi. E agora sim, a minha querida Curitiba, né? Boa tarde, Curitiba! Boa tarde, meu querido Paraná. Boa tarde, Brasil! Vida News. 4:08, rapidamente. Hoje eu perguntei para você, ouvinte do Vida News, como você vê a greve geral que acontece hoje em todo o Brasil. Vou ler aqui as últimas participações. O Venceslau Ignazuk, lá de Pontal do Paraná, diz o seguinte: tudo armação made Estados Unidos. São 12 tribos de Israel e a armação acaba vindo lá dos Estados Unidos, diz ele. E continua falando aqui: eu bebi leite em pó doado pela Aliança para o Congresso no Colégio das Escolas Reunidas no Alto do Paraguaçu. E o Stalin Venet, ele que é de Paranaguá, diz: a iminência de uma intervenção militar é o que nós estamos neste momento. Participando aqui pelo Torpedinho, o Julian do Boa Vista diz: sou a favor sim da greve geral. Quem é contra é porque está muito acomodado na sua vidinha, diz ele. Também participando com a gente, não diz quem é, mas vou ler o torpedo. O povo unido pode tudo, já derrubamos até presidente, mas vamos lutar por melhorias para o nosso país. São as participações últimas que vieram através do Torpedinho. E uma última informação vinda agora da Urbis. A Urbis conseguiu uma liminar agora há pouco da Justiça do Trabalho que garante a circulação de no mínimo 50% da frota do sistema de transporte coletivo urbano e metropolitano. A referida decisão estipula ainda que o Sindimoc se abstenha de praticar atos que impliquem bloqueio da entrada e saída de pessoas das instalações da Urbis ou que dificultem a livre circulação e o direito de ir e vir de quem quer que seja, ou ainda que desrespeitem a ordem pública ou configurem ato de vandalismo.
mesmo. Por isso, fixou-se multa diária de R$50 mil em caso de descumprimento da ordem judicial, assina a Urbis. E a última participação aqui do nosso ouvinte, Paulo Marcelo, ele é cantor, mora no Uberaba e diz que acompanha a apresentadora desde a época da Band News e descobriu hoje, por acaso, que eu estou aqui e diz que já está divulgando o Vida News para todos os seus clientes e pediu para a gente mandar um abraço também para a dona Jacira e todos que estão nos ouvindo no supermercado do Xaxim, porque eles estão ouvindo lá todos os dias o Vida News. Um abraço para você, dona Jacira, e todos vocês que acompanharam hoje o Vida News. Léo, boa tarde. Valeu, Lu, abraços. Abraços, até amanhã. Ciro Júnior, tchau. Tchau, Luciana, tchau, Léo. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã, 15h, estamos de volta. Você ouviu Vida News. De volta amanhã, 15h. Amanhã, 15h. Amanhã, 15h. Amanhã, 15h.